à pergunta 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? A resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. Então, ele diz, né, que é aquela lei, né, que eu sempre falo, né, de similitude, semelhante atrai semelhante, né? Então, se os espíritos já têm essa disposição, aproveitando o estado anormal, como é que se estende, né? A gente tem que ver, por exemplo, tá aqui na rua, aí fraga um larápio, um ladrão roubando, uma pessoa pega. Aí um tá exaltado, aí começa a insuflar, merece morrer um cara desse, tal. Aí outros vão se insuflando, daqui a pouco tá uma turma e termina contagiando todo mundo. Então, isso só mostra a gente uma coisa, o quanto a gente está entrelaçado, ligado ali pelos elos, né? Que aquilo é o que nós somos aquilo, é por isso que a gente tem simpatia de sentimentos e se deixa levar, não é assim, Mirim? Na revista Espírita, eu não lembro agora se é de janeiro de 1862, Kardec fala de um processo obsessivo numa cidade toda. Então, isso que você colocou é importante. Alguém prende o bandido, aí chegam e dizem, esse bicho merece uma surra. Aí outro, se era bom que desse uma surra. Aí vai, começa, aí daí a pouco está todo mundo agredindo o camarada. Se envolveram fluidicamente naquilo. E aí entra o magnetismo. Eles foram, pelo mesmo nível de vibração, entraram no rol das entidades. E aí fazem. Aí depois que aquilo passa, nem percebe que fez, às vezes não se lembra, às vezes se assusta. Por quê? Porque entra num transe magnético que as entidades causam e o objetivo é aquele, bater, espancar, até matar. É realmente isso que você colocou. Isso mostra, Miriam, o quanto a gente é igual àquela situação, né? Porque se identifica. Semelhante atrai semelhante. As Nós vibrações somos estão dentro da influenciáveis, gente. né? Aí tem uma nota aqui, né, para a gente ler, né? Ele diz assim: entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores e etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. Eu acho que é justamente o exemplo que eu dei, né, Mirim? Correto. Que eles são, mesma naquele estado. ideologia. Então, vamos fechar o capítulo, para a gente estar em cima da hora. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta: entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas circunstâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportada ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? Eu acho que aí é aquela situação, né, Mirim? Você está tão concentrado numa coisa que você não percebe o que é que está acontecendo ao redor. Você está ali prestando atenção, vamos supor assim, uma música, aí chega uma pessoa atrás de você, passa para um lado, passa para outro, às vezes toca em você e você nem percebe.
Eu acho que cabe para esse exemplo aí, não cabe, Admito? Cabe. Outra coisa também, você e muitos, a gente, quando joga bola, né, você está ali envolvido naquela partida de futebol, jogando, você se arranha todinho, você nem sente. Quando você chega em casa, está todo dolorido, né? Por quê? O povo diz, não é porque estava com sangue quente, não, é porque você estava concentrado naquilo, você direcionou tudo do espírito para aquilo, aí o corpo não sente, porque o espírito está focado ali e não está sentindo nada que aconteça no corpo. Da mesma forma, quando mediunizado. Pessoas que estão endemoniadas, né, apanham, levam cada pancada que a gente chega assim, mas rapaz, como é que acaba com uma pancada dessa? Ele não está sentindo. Vai sentir depois, né? Mas no momento ele está totalmente fora de si, fora de si. Olha aí o termo como diz, né? Fulano estava fora de si. Estava. Por isso que não sente nada. Em outras religiões que acontecem em corporações, existe um teste que eles fazem para saber se o médium está com misticismo ou com animismo, eles dão uma pimenta para o camarada comer. Se ele tiver incorporado com a entidade, ele come a pimenta e não vai sentir nada. Mas se não tiver, ele vai tomar um bocado d'água depois. Né? É verdade. Você quer ler a nota aí, Mirim, para a gente fechar o capítulo? Vamos embora. Veja o que ele diz, é um pouquinho do que eu falei. Ó. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem, frequentemente, nos suplícios, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Frequentemente, sabe-se que o calor do combate a pessoa não se percebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura o faria estremecer. Olha aí, é aquilo que eu disse, né? O senhor está no ar, ali naquele afã daquela coisa, ele não sente uma pancada, um arranhão, quando em outro momento sentiria qualquer toquezinho que fosse dado nele. Aí ele continua. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum pode ter quando a ação dos espíritos é direta e espontânea.